Fluminense vai enfrentar o Millonarios lá em Bogotá. E antes até do pré-jogo, que eu falo bastante sobre a partida, e principalmente até sobre o Fluminense, enfim, dou todos os dados que saem nessa terça-feira, a gente traz aqui sempre opinião de quem acompanha de perto o clube, né? Em jogos que interessam mais, né? Obviamente. Esse é um dos jogos, né? Libertadores. A gente vai pegar o time de Bogotá e eu trouxe gente aqui que acompanhou e tem conhecimento total, o pessoal lá do canal Mundo Mídios, que fala exclusivamente sobre... É o famoso raiz tricolor do Milionários. Enfim, trouxe eles aqui para poder falarem, trouxe curiosidade, né? Trouxe o Gabriel, exatamente, o Gabriel do Mundo Mídios o Gabriel Jimenez, para poder falar um pouco sobre o Milionários. Além disso, tem notícia também sobre Cris Silva. Depois da vinheta do Giro de Notícias, você vai poder acompanhar tudo isso. Valeu. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link do OneFootball, esse aplicativo de futebol que tem informações do Fluminense. Ó, com um negocinho próprio aí do Fluminense. Informações diretas do Fluminense para o seu celular, inclusive resultados ao vivo e notícias. Fluminense está na Colômbia, o OneFootball tem notícias. Vem aqui e baixa no link que está na descrição. Vamos embora, vamos começar falando sobre uma notícia do portal Netflu, que é com o título: Abel Braga tranquiliza Cris Silva sobre titularidade no Fluminense. Técnico fez rasgados elogios ao lateral esquerdo em frente ao elenco, disse numa publicação no Netflu o repórter Paulo Brito. Segundo o Paulo Brito, o Abel Braga tranquilizou, falando que ele é o dono da posição da lateral esquerda, Cris Silva, e que fez eu gostei desse termo, rasgados elogios direcionados a Cris em frente ao elenco. Falou que conta com ele para a posição e entende a necessidade de um período de adaptação pelo tempo que ele passou fora do Brasil. Assim, é sempre bom deixar claro, né? Notícia de bastidor, a gente nunca tem a confirmação exata. Essa notícia faz total sentido pra mim no ponto de Abel Braga ter, de fato, dar moral pra Cris Silva, ainda mais ante um jogo muito importante. Cris Silva não começou muito bem, assim, ele antes de estrear, ele já tava num cenário negativo para com a torcida do Fluminense pelo preço que pagamos nele, né? Então isso era bem óbvio. E além disso, ele estreia fazendo 2 jogos iniciais ruins, né? Muito ruins. Isso afeta também, mas muito também por causa do nervosismo. Passa-se um pouquinho de tempo, Cris Silva consegue estabilizar, não foi ótimo em jogo nenhum ainda, mas pelo menos estancou o problema de vir fazendo jogos ruins em sequência. Na minha opinião, Cris Silva vem fazendo jogos regulares. Esperamos amanhã, até porque vocês vão ver que vai ter importância para ele amanhã, esperamos um bom jogo de Cris Silva e com todo o elenco do Fluminense. O único asterisco que fica ali é... Pineda ouviu isso tudo? Como é que funciona o negócio, né? Tipo assim, porque aquele negócio, se você dá moral demais pra um titular, você tem que ter muito cuidado, pra você não tirar a moral do reserva. Eu confio em Abelão. Nesse sentido, eu confio em Abel Braga, dele saber dosar isso daí. E vamos a falar de Milionários. Eu trouxe, como eu falei, o Gabriel Jimenez, que é lá de... Enfim, né? É lá da Colômbia e faz o canal Mundo Mídios. Por não, fica a recomendação. Vou deixar no primeiro comentário aqui o Mundo Mídios, o link do canal deles, pra vocês irem lá ver. Foi através do canal deles, inclusive, que eu vi a coletiva de imprensa do Gameiro, que eu falei mais cedo, né? Do Alberto Gameiro, treinador da equipe de Bogotá. Então, enfim, se inscreve lá, os caras deram uma moral aqui. Ele, se eu não me engano, ele participou de uma live do Vilela também há não muito tempo. Mas vamos ouvir, e o legal, não botei legenda, porque ele arriscou um portunhol, então tá dando pra entender. Mas de qualquer forma, eu vou dar uma resumidinha de acordo com a pergunta que eu fizer. A primeira pergunta que eu fiz pro Gabriel foi relacionado ao time do Milionários, porque tem um detalhe, assim, sério, né, que eles até agora só tomaram 3 gols, estão jogando no Campeonato Colombiano, só tomaram 3 gols em 7 jogos. E eu tava vendo a transmissão do canal deles, lá do jogo contra o Jaguares, né, como tava falando do Jaguares, como a gente fala aqui, e eles estavam destacando isso mesmo até antes do Jaguares fazer um gol em cima deles, né? Eles só tinham tomado o gol do Atlético Nacional na única derrota.
E eu perguntei, cara, isso é um ponto forte? E isso é o que torna o time do Milionários se destaca pelo ponto da defesa? E isso é pela forma como o time joga ou é porque os jogadores estão rendendo muito bem? Enfim, perguntando sobre ser um ponto mais forte, ser a fortaleza do time, ele começou respondendo assim. Sí, Millonarios solo ha recibido 3 goles en 8 partidos, 2 Nacional y un Jaguares na última partida. Es una fortaleza de equipo de time, es una fortaleza por la presencia del goleiro Álvaro Mortero, ha brindado mucha seguridad na zaga, na defensa de Millonarios, e o trabalho tático do bloque defensivo é muito bom, muita segurança dá a Millonarios na parte de trás. É muito difícil para rivales chegar ao gol contra Millonarios, e é uma das mais grandes fortalezas do time de Alberto Gamero. Antes dele passar pra próxima resposta, assim, só pra deixar claro, ele não fala assim, não, ele tá arriscando um portunhol e muito obrigado, Gabriel. Eu sempre respeito a galera que chega pra falar com outro idioma, né, com pessoas de outro idioma, ele tocou o WhatsApp aqui, pessoas de outro idioma e arrisca nesse idioma, né. Enfim, mas ele, pra poder dar o resuminho da resposta, né, é um ponto positivo sim, e isso tem muito destaque do goleiro, do Álvaro Monteiro. É um goleiro que tem sido convocado para a seleção e foi contratado agora pelo Milionários para poder jogar essa temporada, vindo do Tolima, do Deportes Tolima. E um detalhe que, pesquisando sobre a carreira do Álvaro Monteiro, 26 anos, o goleiro tem se destacado muito, ele já jogou pelo São Caetano. Na teoria, né, ele se profissionaliza pelo São Caetano. Ou pelo menos joga base no São Caetano, pelo menos, considerando que ele tinha ali por volta de 17 anos. Jogou 2 anos no São Caetano, 2 anos no São Lourenço, da Argentina, depois foi pro Cúcuta, já da Colômbia, e aí no Tolima jogou bastante a partir de 2018. Engraçado, vou até botar aí na tela, ó, a fotinha que eu achei do Álvaro Monteiro jogando, no caso, sendo inscrito aí, enfim, no São Caetano em 2013, por sinal, época que o São Caetano, aqui no Brasil, ainda disputava alguma coisa séria, né? Agora São Caetano sumiu praticamente do mapa. Então sim, a defesa tem sido e muito participante do goleiro, e nem tanto, você vai ver depois, nem tanto da forma de jogo. Vamos ouvir o que o Gabriel Jimenez vai responder para a segunda pergunta que eu fiz, que foi sobre a postura do Milionário jogando no El Campín. Vai atacar para poder fazer o resultado em casa? Para poder, né, desfrutar da altitude que complica pro Fluminense? Ou vai manter a forma que vem jogando? Qual é essa forma que ele vem jogando? Vamos ver o Gabriel. Millonarios sempre joga a ter possessão de pelota, a ser muita possessão. Esse possessão, tá, de bola, porque pode parecer posição. Ou seja, o Milionários gosta de ter a posse de bola. Isso é fato, você pega os números... e não são números tão mentirosos quanto os nossos que eu falei de posse de bola, porque a gente teve muita posse de bola contra equipes que são, Série D, que nem jogam campeonato nacional, né? Então, a gente vai ter posse de bola porque a gente é muito melhor. Eles não, eles estão jogando o campeonato nacional. Eles pegaram o Tolima, que foi o grande time da última temporada, eles pegaram o Atlético Nacional, eles pegaram o Deportivo Cali, então já enfrentaram outros times que são de níveis ali, se não são parecidos hoje, mas tem um nível mais forte e tiveram a posse de bola. Então o jogo deles é de possessão mesmo. Joga com linhas adelantadas, bloque alto, possessão de pelota é a máxima prioridade. Trata de não deixar jogar aos rivais. Trata de hacer un circuito ofensivo con 4 o 5 hombres en la parte de adelante. Millonarios joga 4-2-3-1, en algunas circunstancias es 4-1-4 porque uno de los volantes pasa a acompañar a extremos y a media punta. Isso é muito importante do que ele tá falando. Assim, não nessa parte agora da tática necessariamente, mas o anterior de quê? Bloco alto, marcando na frente,
Vai somando aí só, né? Bloco alto, marcando na frente, sobe um dos volantes para fazer o 4-1-4-1 e pressionar sempre a saída de bola com 5, 6 jogadores, soma isso tudo à altitude. A gente vai ter que ter muito cuidado e muita precisão nessa saída de bola e muito mais velocidade pelos flancos, né, pelas pontas, para essa ligação direta que normalmente acontece com o Nino ou com o David Braz, às vezes com o Felipe Melo por meio, mas principalmente com esses dois, encaixarem na velocidade na hora que o Milionários vai marcar no nosso campo. Se eles vão subir a marcação, bola nas costas em velocidade para jogadores que sabem jogar, e aí é onde tem Bigode, tem Luiz Henrique e tem Fred para poder ganhar no alto, fazer parede. Siempre Millonarios juega igual, juega a tener posesión de balón, a inclinar la cancha, a jugar en bloque alto, a hacer presión alta a los rivales y trata de explotar mucho los costados, las dos bandas, dos extremos, Ruiz izquierda y derecha puede ser Sosa o Guerra. Força muito em cima das pontas. A gente viu aqui num jogo, eu falei da parte boa deles pressionarem essa de bola e como a gente pode funcionar, mas a gente viu o problema já que foi quando o Bangu pressionou a nossa saída de bola. E a gente teve problemas. Óbvio, era o primeiro jogo da temporada, mas Felipe Melo tropeçou e caiu, gerou um gol deles. A gente teve muita dificuldade com um time que espetaram jogadores. E esse Ruiz é craque, esse moleque é craque, pelo que eu venho acompanhando de campeonato colombiano. É muito bom de bola. E aí, assim, todo mundo fala bem dele. Ele jogando espetado nas pontas, atrás dos nossos laterais, que já não tem a característica de marcação, nem Cris Silva, nem Samuel Xavier, que deve ser o titular, imagino eu. A gente vai precisar de o trio de zaga e principalmente de André se desdobrarem em posicionamento e no físico também, além de André e Iago Felipe, claro. Então, há esse risco. Possíveis Fluminense com a bola e eles se aplicarem, até o treinador falou disso, né? A gente quer tomar a bola e atacar. Esse tomar a bola e atacar, se for em velocidade pelas pontas, pode ser um problema pra gente. Só que eu perguntei ao Gabriel também o seguinte, pedi pra ele falar o que sempre peço pra quando alguém vai vir participar e a gente conhece pouco do outro time, que é ponto forte, alguns pontos fortes e alguns pontos, ele usa em espanhol, né? Ponto débil, né? Mas é o ponto fraco, né? Da equipe do Milionários. Jogadores, setor de campo, efeito psicológico, sei lá. E ele citou um que é importante, que a gente esse ano, graças a Deus, não tem esse ponto fraco. Mas vamos ouvir. Punto forte, técnico Alberto Gamero lleva este tercer año con Millonarios. Hay un plan, una idea de juego, un modelo de fútbol constituido por él para todo el plantel. Punto forte, a continuidad del proceso, continuidad del director técnico, continuidad de jogadores. Estilo de juego de Millonarios es muy bonito, muy bien, gusta muito em Colômbia. Ponto de... Ou seja, continuidade, o cara já tá lá há 3 anos, o Gamero, e é um estilo de jogo que agrada a torcida, né? E agrada a próprio futebol, enfim. E esse plano e esse estilo de jogo já tá na cabeça da galera. A gente aqui, querendo ou não, se fosse Odair Abel, tinha algumas diferenças, mas ainda teve Roger no meio, Marcão. A gente meio que fez uma saladinha ali do que a gente tem nas últimas temporadas. Complicado, né? Agora os pontos fracos. Que é um time que faz poucos gols. Me identifiquei. A vezes tem problemas de geração de jogo. E outro ponto débil pode ser jogadores sem experiência nas competências Conmebol, nas competências internacionais. Muitos dos jogadores da plantilla são jogadores hechos em futebol base de Millonarios, pero não han podido jogar competições Conmebol ou competições internacionais. Esse pode ser um ponto débil de Millonarios. Valeu ao Gabriel, vou agradecer já, mas esse é um ponto fraco que a gente não tem nesse ano, né? Vendo toda a cobertura colombiana sobre, é importante o quanto que eles destacam, e nisso daqui é o lado bom dessas contratações que foram feitas nesse ano, de jogadores experientes, jogadores que há 2 meses atrás estavam levantando taça de Libertadores, como Bigode e
e Felipe Melo, jogadores muito experientes em torneios internacionais, como é o caso de Fred, e até mesmo jogadores experientes em jogos muito grandes, né? Que já jogaram jogos até maiores do que esse, como é o caso, por exemplo, de Cris Silva. É o caso que Samuel Xavier, por exemplo, não tem. Nunca jogou. Acho que Samuel Xavier só jogou Libertadores com a gente, se eu não me engano. Marcos Felipe não tem. Fábio, pô, quase esqueci de Fábio. Passa desapercebido ali por alguns e tal, mas Fábio, Felipe Melo, William Bigode, Fábio nunca foi campeão, né? Fred, e você ainda tem jogadores como Germancano também no banco. Tem muitos jogadores ali que não são experientes só no nome. David Braz também jogou Libertadores pra cacete. São experientes só no nome, na idade. São experientes também, de fato, no futebol. David Braz é um pouquinho mais velho do que Samuel Xavier, mas muito mais experiente do que Samuel Xavier. Muito obrigado ao Gabriel, né? Gabriel falando com Gabriel, né? Muito obrigado pela participação. Vou repetir aqui o convite. Se inscrevam lá no Mundo Mídios. Eles vão produzir conteúdo sobre esse jogo. É uma forma da gente entender como eles jogaram, pra gente entender como a gente jogou, né? Fluminense voou no segundo tempo. Aí você vai ver eles estão falando, cara, o Milionários entregou o jogo pro Fluminense. É bom a gente entender esses dois lados. É isso. Amanhã tem pré-jogo, amanhã tem cobertura direto. Até a próxima. Valeu.